Estamos aqui hoje para falar sobre o impacto da segmentação na produção de conteúdos. Esperar um pouquinho para ver o pessoal chegando. Boa noite. Falar de segmentação, né, dentro da produção de conteúdo é algo quase que casado, né? Se você quer impactar, se você quer engajar, se você quer realmente conectar com a sua audiência, é preciso segmentar. Então, por isso que eu escolhi falar hoje desse impacto da segmentação. Exato. Então vamos começar? Bom, quando a gente começa a falar de produção de conteúdo, né, as pessoas sempre perguntam por onde começar, certo? Então, onde começa essa produção de conteúdo? Primeiro, a gente pensa em produzir conteúdo para fazer distribuição gratuita, para testar esses conteúdos, para depois sim fazer conteúdo para poder colocar dentro dos cursos, conteúdos que vão compor, né, o curso online, ou que vão fazer parte do blog, conteúdos que vão servir de recompensa, ou mesmo para poder organizar um workshop gratuito, um curso no formato Express. Esses conteúdos, eles são conteúdos mais consistentes, mas qualquer produção, ela deve ser muito bem cuidada. E primeiro, a gente começa com produção de teste. E por isso que eu falo da questão da segmentação. Por quê? Quando você está testando o conteúdo, quando você começa a fazer qualquer produção que seja, o que vai acontecer? Você precisa de saber para quem você está direcionando. Esse direcionamento é muito importante para que você possa gerar engajamento. Você só tem engajamento se você realmente conhece as pessoas ou o perfil das pessoas com os quais você quer se conectar, certo? Bom, é aí que faz toda a diferença. Quando você está trabalhando com o processo de segmentação, você precisa sim conhecer o seu nicho, conhecer quem é esse seu avatar, quem é essa persona, para quem você vai, né, direcionar a sua comunicação, quem é essa pessoa com quem você vai conversar na hora de produzir os seus conteúdos. E por que isso faz diferença? Olha, o perfil do público, ele impacta tanto na linguagem que você vai utilizar, quanto o tipo de estrutura de texto que você vai trabalhar, ou mesmo a fala, para você conectar com essa pessoa, a entonação, as palavras utilizadas, a forma como você organiza a sua apresentação, faz toda a diferença para você se conectar efetivamente com esse seu público. E essa conexão, ela só é efetiva quando você começa a trazer características desse público para dentro dessa sua linguagem, para dentro dessa estrutura de comunicação que você está adotando, certo? Então, quando a gente fala em causar impacto, né, é tanto positivo quanto negativo. Porque se você não conhece o seu público, como que você vai produzir alguma coisa que realmente seja interessante para ele? Que realmente se torne um conteúdo significativo?
Porque conteúdo, para ter valor ou para ter significado, tem que fazer parte do cotidiano dessa pessoa. Tem que estar inserido nos contextos dos quais ela participa. Não pode ser um conteúdo solto, mesmo que o tema seja muito interessante. Vai fazer toda a diferença se você sabe com quem você está falando. E é aí que entra o checklist dessa segmentação. Fazer uma segmentação não é simplesmente eu lançar hipóteses sobre quem é esse meu público. Lançar hipóteses, todos nós lançamos. Quando você pensa em desenvolver um curso, ou quando você faz uma palestra online, ou quando você estrutura qualquer tipo de material para recompensa gratuita, você lança mão de algumas hipóteses. Você tenta adivinhar quem são essas pessoas que se interessariam. Isso são hipóteses. Não é realmente o público que chega até você. E esse público que chega até você, você só vai saber se você pesquisar ou se você testar. Em outras lives eu até já falei da questão da pesquisa, né? Como que você pesquisa utilizando, por exemplo, o Busumo, ou como você pesquisa a concorrência utilizando o SEMrush, ou como você pode utilizar, né, o planejador de palavras do próprio Google para poder descobrir quais são as palavras-chave mais utilizadas dentro do seu nicho, certo? E aí, por meio dessas pesquisas, você pode sim se aproximar ainda mais desse seu público, né? Você pode sim tentar identificar quem são essas pessoas. Mas o que é mais interessante? Não é só uma questão de você identificar com essas pessoas. Você precisa falar a mesma linguagem que elas. E para você saber se você está chegando até elas, porque pensa bem, eu posso ter pessoas diferentes abordando o mesmo assunto, só que com foco em públicos diferentes, ou com foco até em nichos diferentes. Por exemplo, né? Quantas vezes vocês já não ouviram falar, né, em marketing específico para coach, em marketing para professor, em marketing para o pessoal de fitness, em marketing para o pessoal, né, para mães que estão empreendendo? Olha, as estratégias, no final das contas, acabam sendo basicamente as mesmas. O grosso do conteúdo em si não vai mudar. O que muda, então, é a linguagem que você utiliza para que você possa conectar com esse público, trazer o contexto dele. E para isso você precisa conhecer a realidade dele. Então não fique pensando que só fazer uma pesquisa utilizando os softwares ou ferramentas que você tem hoje à disposição vai resolver efetivamente a questão da segmentação. Segmentar é muito mais do que isso. Você pode montar uma estratégia de perguntas dentro do seu e-mail para que você consiga direcionar esse público e saber exatamente quem é que está chegando até você. E sabe qual que é a diferença que isso faz? Olha, isso vai fazer diferença nos conteúdos que geram mais valor. Vai fazer diferença na hora que você for montar uma estratégia de como atrair sua audiência com estes conteúdos. Quais as mídias que engajam mais com seu público? E como usar essa escrita persuasiva e o copywriting para poder atingir esse seu público? Então, quando eu falo desse impacto da segmentação, você precisa de pensar nisso. Quanto mais eu conheço o meu público, sabe aquela história? Só sei que nada sei. Se esse público é dinâmico e se ele está o tempo inteiro acompanhando tendências e seguindo uma série de outras pessoas, não se engane,
Você não é a primeira pessoa onde ele chegou. Se ele está pesquisando, se ele está procurando conteúdos similares ao seu, com certeza ele chegou a outras pessoas e chegou também à sua concorrência. Então, por que que ele vai optar por seguir você? Por que que essa pessoa vai optar por estar com seus conteúdos? Não é a quantidade de coisas que você coloca no ar. Está relacionado com você saber exatamente o que essa pessoa quer. Tenho certeza que você já ouviu falar que muitas vezes essa escrita persuasiva e o próprio copywriting faz com que pareça que você está lendo o pensamento desse seu avatar. E por que parece que você está lendo o pensamento dele? Porque você traz exemplos do cotidiano e traz uma linguagem que é bem próxima da que ele está utilizando, certo? Utilizar uma linguagem que é a linguagem que essa persona, esse avatar se comunica, aproxima muito mais. Gera relacionamento. Você engaja, você cria um comprometimento com essa pessoa. Criar esse comprometimento, criar essa possibilidade de que essa pessoa veja a sua expectativa atendida por meio dos seus conteúdos, uau, é realmente um diferencial. Mas para isso, você precisa conhecer bem o nicho que você está atuando e você pode até subnichar, pegar uma parcela menor, pequena desse nicho, para poder ser bem específico. Afinal, lacunas existem várias. E o que você vai fazer para ser bem específico? Né? Você vai perguntar, você vai procurar essas pessoas? Bom, como que você faz isso? Né? Você faz estabelecendo algumas perguntas para essas pessoas. Você pesquisa, né, o que essas pessoas estão procurando dentro dessas áreas. E essas palavras-chave, elas são essenciais para isso. Mas aí você vai testar seu conteúdo. Vamos pensar um pouquinho em como a gente pode testar o conteúdo. Como que isso vai fazer a diferença? Bom, eu primeiro quero perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo, né? Quem já está aí com a gente, né? De onde que é? Dá um oi aqui para eu saber se está tudo direitinho, se vocês estão acompanhando, né, a transmissão, certo? Isso é importante, porque às vezes pode estar tendo algum delay, você pode não estar conseguindo acompanhar. Exatamente, certo? Então, assim, é importante que vocês estejam, né, participando. Assim eu vou saber se está chegando até você tudo isso que eu estou falando, certo? Bom, então vamos continuar. Coloca aí seu comentário para eu poder saber, né? Fala para mim se você pode trazer a sua dúvida dentro dessa parte de produção de conteúdo e segmentação. Onde que essa segmentação faz a diferença? E vou te falar, na hora da escolha da mídia, ela faz muita diferença, certo? Porque quando você vai escolher, olha, normalmente a gente opta pelo Facebook. Boa noite, Evaldo. Boa noite, Camila. Obrigada pelo retorno, viu, Camila? Então, olha só, quando você vai escolher a mídia, regra geral, todo mundo começa pelo Facebook, não é mesmo? Aí eu estou falando de mídia associada à rede, né, à rede social. Começa pelo Facebook. Mas quem me garante que lá é onde você realmente vai encontrar o seu público? Tudo bem, eu tenho mais de 1 bilhão de pessoas que estão no Facebook, né? Olha só, a gente está aqui agora, né? Então, assim, é
fácil eu encontrar pessoas aqui que se conectam, que estejam engajadas com aquilo que a gente está, né, abordando, com o que a gente está falando. É fácil, certo? Só que dependendo da abordagem que eu vou fazer, dependendo da especificidade do tema que eu vou trabalhar, às vezes é bem melhor eu procurar outra rede, como o próprio LinkedIn, ou mesmo o YouTube, ou ainda fazer um trabalho bem específico em cima do blog. Sabe por quê? Tem pessoas que realmente elas se dão muito melhor com vídeo. E o vídeo, ele conecta porque você está me vendo aí do outro lado. Você está vendo eu conversar, está vendo eu estabelecer um contato com você. E como que vai acontecer? Bom, só um minutinho. É... Bom, como que eu poderia, né, tá pensando nessa questão da rede social? Né, vou pedir desculpa aqui para vocês, porque tem gente que não está conseguindo acessar a live. E aí está começando a mandar mensagem aqui no WhatsApp para poder tentar entrar. E não está dando certo, porque pelo link que eles receberam parece que não funcionou para algumas pessoas. Bom, o que, que acontece? Quando você pensa, né, nessa mídia com relação ao formato, se eu vou trabalhar com vídeo, se eu vou trabalhar com áudio, se eu vou trabalhar com texto, você precisa de saber o que, que essas pessoas elas acessam mais. Olha, muitas vezes você grava um vídeo primoroso, daquele bem elaborado, com vários cortes, com uma edição super trabalhada, e a pessoa com a qual você vai se conectar, ela não tem tempo de ver vídeo. Ela pode até conseguir escutar um áudio, e por isso o podcast ganhou força novamente, depois de um bom tempo aí meio parado. Depois que o podcast ganhou força, você vem mesclando essa linguagem no seu texto. Dentro do ensino à distância, a gente trabalha com o que a gente chama de linguagem dialógica, tá? E por que isso? Porque quando você gera engajamento, o seu objetivo é envolver essa pessoa. E você só envolve essa pessoa se você conversa diretamente com ela, assim como eu estou conversando aí com você. Se você conversa diretamente com ela, ela te responde. Então, você precisa escolher a mídia que ela tem mais facilidade de estar acessando. Se é um vídeo, se é um áudio ou texto. Não adianta você escrever um texto longo se essas pessoas não têm hábito de leitura. Não adianta você escrever um texto com uma linguagem rebuscada se esse não é o vocabulário que essas pessoas utilizam. Se você está direcionando a uma classe profissional, você precisa usar os termos que eles estão acostumados a usar, porque são esses termos que vão conectar. É através desse vocabulário que essas pessoas vão ver que você não é qualquer pessoa falando sobre aquele assunto, mas que você tenha expertise, que você sabe do que você está falando. Tá, tudo bem. Olha, existem pessoas que são especialistas só em produzir conteúdo. Existem empresas que se especializaram em vender conteúdos. Existem outras que se especializaram em fazer curadoria de conteúdo, que é aquela seleção
né? Escolher o que é melhor para colocar em qualquer lugar, certo? Qualquer lugar não, mas distribuir. Só que presta bem atenção. Você, enquanto produtor ou enquanto gestor do seu negócio, ou do seu blog, né, ou do seu canal, é que sabe exatamente qual é a linguagem que vai te conectar com esse seu público. Até o tipo de sotaque que você usa, ou se você usa alguma expressão idiomática que é característica sua, algum jargão, né? Que a princípio poderia até soar meio clichê, só que é algo seu, é a sua identidade que você constrói nessa comunicação. Porque no final é tudo estratégia de comunicação. Se você se comunica bem, de forma clara, objetiva, direta e utiliza as palavras bem colocadas que essas pessoas estão acostumadas a ouvir, você gera esse encantamento. Você consegue fazer essa aproximação. Olha, hoje a gente sabe que não é necessariamente a quantidade de curtidas que vai fazer uma mega diferença. Óbvio que receber curtida é importante, mas o compartilhamento conta muito mais. Os comentários, eles são fundamentais. E o comentário é fundamental tanto para gerar o engajamento no post ou no vídeo, quanto para gerar o reconhecimento. Olha, como que eu vou saber se eu estou me comunicando com você de forma clara, precisa, objetiva? Se o que eu estou te falando está fazendo a diferença e se realmente eu estou contribuindo, se você não comentar, né? Como a Camila colocou ali, olha, estou acompanhando, a transmissão está ótima, a linguagem que você utiliza é excelente, né? Então, assim, isso daí gera para a pessoa que está falando, né, para a pessoa que está se comunicando, é uma aprovação. Porque se o comentário ele não condiz com aquilo que você está colocando, você vai mudar, você vai tentar melhorar. E veja, sempre é possível melhorar. Por isso você precisa segmentar. Porque o público que chega para você hoje pode não ser o mesmo que vai chegar amanhã. Se você mudar a forma de abordagem, você pode estar alcançando um outro público. Se você utilizar alguns outros temas paralelos, você pode, seja bem-vindo, Gesiel, você pode alcançar um novo público. E como você vai saber se esse público está realmente engajado se você não estabelece uma comunicação próxima com ele? Se você não gera essa aproximação. E é aí que está a questão dos conteúdos que geram mais valor. Gerar mais valor é gerar significado, é ressignificar aquele conteúdo. Eu ressignifico um conteúdo quando eu coloco esse conteúdo dentro de um contexto. Quando você traz a sua identidade, aquilo que você sabe. Exatamente, Marco. Não adianta forçar a barra. Não adianta tentar ser uma pessoa que você não é. Ou mesmo abordar um conteúdo que você não domina, que não é a sua expertise, ou que você ainda tem algum receio de estar ali. É preciso estudar, é preciso dominar aquilo que você vai trabalhar. Sabe por quê? As pessoas confiam em você. Elas confiam naquilo que você está trazendo para elas. Essa é a questão do gerar autoridade. O gerar autoridade não está relacionado com o tanto que você sabe, ou o tanto que você estudou, ou o tanto que você já atuou. É uma questão de reconhecimento, tá?
nem todo mundo vai gostar daquilo que você fala. Nem todo mundo vai se identificar com a forma como você fala ou com a forma como você escreve. Tudo bem, tá? Existem N formas diferentes, mas você tem que ser fiel àquilo que você se propôs, certo? Não só ao que você se propôs, mas aos públicos que você escolheu trabalhar com eles. Quando a gente lança um conteúdo, você fica na expectativa de quais vão ser as pessoas que vão se identificar com aquilo. Quem são essas pessoas e se essas pessoas elas correspondem àquelas hipóteses que eu levantei. Lembra? Quando você começa com um projeto, começa com um curso, começa a distribuir conteúdo, você não sabe exatamente quem é essa pessoa e como você vai construir esse diálogo. Primeira coisa para poder trabalhar essa escrita dialógica, Camila, né? Fazer essa construção desse diálogo é trabalhar com a primeira pessoa do plural. Sabe qual que é o problema? Nós acabamos ficando muito acostumados com aquela linguagem empresarial dura e a linguagem acadêmica, que sempre falaram para a gente, né, que o texto dissertativo era o texto que gerava maior alcance, porque ele era neutro. Você utilizava a terceira pessoa, você utilizava verbos impessoais, né? Deve-se fazer, constrói-se um novo conteúdo, aborda-se determinado assunto, ou então esperam que seja feita, né, uma nova versão. Sabe, essa terceira pessoa, ela causa distanciamento. A partir do momento que você já começa a trabalhar nessa primeira pessoa do plural, vamos ver a partir de agora como esse conteúdo pode ser distribuído em novas mídias. Vou levar para você uma proposta de solução que é viável dentro do seu contexto. Se você já adota esse detalhe pequeno de utilizar a primeira pessoa do plural ou mesmo do singular bem colocada, você já gera um diálogo e uma aproximação maior. Fazer uma escrita dialógica não é você simplesmente colocar algumas perguntas no final. Porque essas perguntas, muitas vezes, é só o certo ou errado, né? Assim, vem comigo, vamos juntos. Você está certo disso? Não tem como a pessoa responder. Pensa num romance, pensa numa escrita narrativa, como se você estivesse contando uma história. Por que o storytelling ficou tão na moda? E olha aqui, Camila, mesmo que você, né, voltando aqui para o seu contexto, né, que são conteúdos muito técnicos, manuais, né, assim, uma abordagem mais voltada para militares, mas eles têm uma linguagem própria. De repente tem termos ou jargões ou estruturas de linguagem que são utilizadas entre eles, entre os profissionais da área, e que ao você aproximar isso um pouco mais dessa linguagem falada, como professor dando aula presencialmente, fica mais fácil deles entenderem. Você não precisa se desfazer dos termos técnicos. Afinal de contas, dependendo do conteúdo, são esses termos técnicos que vão trazer a carga de significado que eles precisam para poder colocar em prática, que eles precisam entender para poder fazer o conteúdo acontecer. Mas você pode fazer com que isso seja mais leve, utilizando frases curtas, utilizando voz ativa, direta, nada de voz passiva, nada de excesso de gerúndios, nada de frases com várias orações, né? Períodos compostos ficam lindos para a redação, mas tenta ler isso. Tenta ler um período com 3, 4, 5 frases. Se for no celular, então,
desiste. E hoje o que acontece? A maior parte das pessoas utiliza um aparelho como esse para poder acessar os cursos, acessar as aulas, acessar as lives, né? Porque eu tenho, né, um mini computador na minha mão. De qualquer lugar que eu tiver, eu posso acessar, né? Eu tendo internet, eu consigo. E hoje o Wi-Fi está cada vez mais fácil em vários lugares. Se não está ainda como em algumas cidades dos Estados Unidos, da Europa, onde qualquer esquina eu posso me conectar, eu tenho hoje lugares que já disponibilizam Wi-Fi. Né? Você em restaurantes, em cafés, né, supermercados, eu tenho outras estruturas que me facilitam, certo? Bom, então pensa nisso. Frase curta, frase direta, objetiva, né? Utilizar a primeira pessoa. O professor dentro da sala de aula, ele não se coloca mais naquela posição, naquele patamar do cara que sabe tudo. Aliás, nem dá para fazer isso, porque com o Google em ação, poxa, imbatível, não tem como. O que faz a diferença para esse seu público é você conseguir conversar na linguagem dele. É aí que está a transformação. É aí que está, né, esse diferencial. Resguardando a sua identidade. Então, o conteúdo ele tem mais valor quanto mais você se aproxima da forma como essa pessoa fala. Tá, esquece um pouco aquilo que ensinaram pra gente na escola, falando que na linguagem escrita é totalmente da falada. Nós não estamos utilizando uma linguagem formal. Oi, Robinho, tudo bom? Nós não estamos utilizando uma linguagem formal, porque essa linguagem formal não constrói relacionamento. Essa linguagem formal não gera aproximação. É essa aproximação que nós precisamos para fazer com que o seu público ele fique mais próximo daquilo que você quer entregar. Lembra? Uma coisa que eu sempre falo, você primeiro atende à expectativa, você entrega aquilo que a pessoa quer receber, para depois fornecer aquilo que ela precisa saber. Ok? As pessoas muitas vezes elas não querem consumir aquilo que você quer dar. Você pode ter algo assim fantástico, né? E você sabe da necessidade. Só que a pessoa, né, a sua audiência, aquele que está te escutando, muitas vezes ele tem uma expectativa que é só dele. E você precisa atender essa expectativa para gerar essa conexão. Oi, Thalita, tudo bom? Lucicleide. Então, essa conexão, ela é um diferencial. Onde que você identifica essa conexão? Na segmentação. O primeiro passo é sempre a segmentação. E segmentar, voltamos lá, não é você lançar hipóteses. Faz um vídeo curto. Testa vídeo curto, 2 minutos, com algum conteúdo que você acha que vai engajar o seu público. Testa. Testa. Testa de novo. Só assim você vai ter certeza. E olha que é uma certeza relativa de que essa linguagem funciona. De que esse tema é um tema que é importante e que é necessário para que essas pessoas deem um salto. E aqui, toda transformação, se você trabalha com mais do que entrega de conteúdo, porque a entrega de conteúdo, você acaba se responsabilizando em parte. Se o seu curso, né, ou o trabalho que você faz é informacional, você está entregando dados, entregando conteúdos para poder simplesmente
ver se essas pessoas transformam isso em informação e conhecimento, você tem uma responsabilidade relativa. Eu digo relativa porque é igual eu vender um livro. Eu me proponho e eu entrego. Agora, se a sua proposta é fazer uma transformação, é levar um diferencial, é entregar um conteúdo que seja de valor, é gerar aprendizagem e que essa aprendizagem seja significativa, é trazer significado para aquilo que você está entregando, é fazer com que o seu público seja mais do que uma audiência, mas que te veja como fãs. O que você precisa de fazer? O que você tem que trazer de diferencial? Você tem que entregar aquilo que eles querem ouvir. E o que ele quer ouvir nem sempre é aquilo que você precisa de falar naquele momento. Então, a primeira coisa, trabalhar a linguagem. Direta, objetiva, frase curta. Uma comunicação solta, conversada. Ok? Bom, e aí? Como fazendo desse jeito, você atrai a sua audiência? Existe uma estratégia bem legal e que eu trabalho com ela já há algum tempo. Eu chamo de circuito transmídia. E por que falar em transmídia? Porque você trabalha com uma produção de conteúdo diferente para cada tipo de mídia, para imagem, para texto, para áudio, e vai buscar os canais de comunicação que sejam mais adequados para essas mídias. Hoje, você tem algumas formas de comunicação que engajam mais. Você já fez lista de transmissão? Você já pensou em conectar esse seu público por meio de uma lista de transmissão? Se eu fosse você, pensava. Os seus clientes mais próximos, a sua lista VIP, é uma forma de você realmente descobrir o que interessa para eles. Quais são os conteúdos que geram maior engajamento? Quais são os conteúdos que podem sim conectar mais e ter mais valor? Sabe por quê? Todo mundo fala que a lista de transmissão ela é unilateral. Tudo bem, não dá para eu fazer uma comunicação em grupo. Não tem como interagir em grupo numa lista de transmissão. Mas eu posso pedir um feedback individual. Aquela pessoa que me escuta, ela pode sim me dar um retorno, me dizer se aquele conteúdo é interessante, se aquele conteúdo está sendo suficiente para ela, se eu estou utilizando uma linguagem que ela reconhece e que é interessante e que está fazendo a diferença para ela na hora de absorver aquele conteúdo. Porque se você conversa de um jeito que essas pessoas não entendem, não vai adiantar nada. E aí, com essa pesquisa que você faz dentro da lista de transmissão, ou dentro de um grupo de WhatsApp, ou dentro de um grupo fechado do Facebook, ou de uma comunidade no Facebook, você consegue entender melhor o comportamento dessas pessoas. Normalmente a gente levanta a hipótese de que se você é o avatar transformado, é muito mais fácil você se conectar. Olha, eu vou te dizer que não é. E sabe por que eu vou te dizer que não é? Porque você vai se utilizar como parâmetro. E a sua audiência não é necessariamente igual a você, mesmo que ela busque solução para os mesmos problemas. Então, para a coisa funcionar, para que os seus conteúdos eles tenham diferencial, você precisa de um distanciamento
desse avatar, dessa persona, dessas características desse público. Não mire em você como exemplo. Não utilize as suas particularidades, né? Não utilize simplesmente os seus desejos e anseios. Olhe para o outro. Veja o que essas outras pessoas acham. Se você tiver uma pessoa conhecida que é a personificação desse seu avatar, é mais fácil, porque você pode perguntar para ela, você pode fazer, né, um bate-papo, como se fosse um bate-bola ali, de fazer perguntas e respostas para entender melhor o que essa pessoa quer. Mas vamos supor que você está trabalhando com algo tão específico, mas tão específico, que não é tão simples assim você encontrar tantas pessoas do seu público. E aí vai valer a pena, sim, você fazer uma pesquisa mais direcionada. Uma pesquisa que possa fazer a diferença em relação a esse público, onde você possa descobrir quem que pode ser sua concorrência potencial, o que essa concorrência está colocando no mercado. Você não vai querer bater de frente. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para várias pessoas. E olha, eu garanto que aqui mesmo, né, assistindo, tem pessoas de várias áreas diferentes e pessoas com interesses diferentes. E tudo bem. Qual que é a importância disso tudo? A importância é que vocês consigam, ao levar isso para o público principal de vocês, utilizar aquela linguagem que é comum a esse público, que conecta com esse público. Você só consegue isso fazendo a segmentação. Então vamos lá. Para você segmentar, você vai procurar pelo seu nicho e você vai procurar pelo seu avatar. Esses são 2 pontos. Lá no blog, né, lá no blog da Negócios Digitais, você vai encontrar vários artigos, né? Lá na Negócios Digitais na Prática, tem vários artigos que falam especificamente dessa segmentação, dessa identificação do nicho, de passos para você identificar o nicho, de passos para você identificar o avatar, o que você precisa prestar atenção e de ferramentas que você pode estar utilizando, que você pode utilizar para poder conseguir se conectar mais com essas pessoas. Da mesma forma, você vai encontrar, né, possibilidades de trabalhar com essa audiência. Lembra quando a gente falou da questão dos comentários, né? Olha, hoje em dia não é só uma questão de curtida. Sabe por que não é só curtida? Se você investe em tráfego orgânico, tá? Sabe o que é tráfego orgânico? Aquele que você paga, né? E você faz anúncio no Facebook, você impulsiona. Então, assim, se você investe em tráfego orgânico, certamente vai acabar tendo várias curtidas. Mas você já investigou quem são essas pessoas que estão curtindo seus posts? Hoje você tem inclusive ferramentas, softwares que são programados para curtir a partir de determinadas palavras-chave. Poxa, você fica lá todo feliz achando que a pessoa realmente se identificou com o seu conteúdo, quando na realidade foi um software que acabou te curtindo no meio do caminho. Sabe por quê? Porque você colocou a palavra-chave. Isso, né? Então, assim, quando você faz esse trabalho, já confundi tudo. Quando você paga por esse tráfego, quando você investe, né, na compra de tráfego, você corre esse risco de você ter muitas curtidas, mas curtidas de pessoas que não necessariamente são pessoas que estão assim alinhadas com aquilo. Isso é diferente do tráfego orgânico,
que é aquele que você consegue por meio da qualidade dos seus conteúdos. Então, quando você paga, você compra o tráfego, que garantia que eu tenho? Que não é um software que está me curtindo pelas palavras-chave que eu coloquei, que as pessoas que estão chegando, né, elas realmente estão interessadas. Podem curtir, mas se elas não comentarem, como que você vai saber? Quando você participa, né, numa live, igual vocês estão participando, e aí a pessoa fala assim, olha, coloca aqui sua dúvida, pergunta, isso ajuda a gente a dar um direcionamento. Quando você assiste um vídeo ou quando você lê um artigo, se você coloca um comentário ou levanta uma questão, isso ajuda o produtor a fazer, a melhorar aquilo que ele está fazendo. Porque ele vai tentar ir direto ao ponto, tentar atingir de forma mais assertiva o tema e a forma de abordagem que realmente engaja o público dele. Então, o comentário é importante. Você compartilhar, que significa que realmente você se interessou por aquilo e que engajou. E por que eu estou falando isso com você? Porque se você está aqui, você também produz. E se você produz, você vai se deparar com essa situação. Como produtor, como conteudista, como desenvolvedor de materiais instrucionais, desenvolvedor de artigos, né? Quando você trabalha com conteúdo, você precisa entender como isso funciona. O ranqueamento, ele aumenta muito mais se as suas postagens no blog, elas são comentadas. O ranqueamento, ele aumenta muito mais nos seus vídeos se esses vídeos são comentados. Não é só uma questão de ser curtido. O comentário, ele faz diferença nesse posicionamento. E você sabe que você está chegando no público certo quando esse público comenta. E não precisa ser só um elogio, olha, adorei, gostei, né? Ele traz uma frase, uma informação a mais, para você entender como que essa pessoa captou aquilo que você está fornecendo. Isso é importante. Muitas vezes nós terminamos os artigos de blog, ou terminamos um vídeo com alguma pergunta, para levar essa audiência a te responder, para instigar, né? Trazer um questionamento, sacudir um pouco, fazer com que a pessoa queira responder isso. A chamada de ação, a chamada para ação. Você pede para a pessoa curtir, pede para ela para comentar, pede para compartilhar. E você sabe que você alcançou o seu público quando essas ações elas são feitas. E tudo bem se você não acertar de primeira. Normalmente você não acerta de primeira. Você às vezes vai demorar 1, 2, 3, 4 versões aí para conseguir desenvolver materiais, textos, conteúdos que sejam realmente assertivos com o seu público. Essa assertividade você constrói a partir da identificação dessas particularidades desse perfil. Como eu falei no início, você tem várias pessoas que podem estar falando exatamente do mesmo tema, direcionado para públicos diferentes. O mesmo tema, ele tem várias formas de abordagem. E essa abordagem é que faz a diferença junto a essas pessoas. Está aí o impacto. Se você usa uma linguagem que não conecta, se você direciona para uma prática que não é a prática desse seu público, se você toca num detalhe do tema que não tem nada a ver com o cotidiano dessas pessoas, elas não vão se sentir referenciadas. E aí que entra o storytelling, o copywriting, a escrita persuasiva.
Por que que muitas vezes a gente até comenta, fala assim, nossa, a pessoa caiu direitinho, né? Gerou aquela expectativa. Isso acontece muito em época de lançamento. E por que que essa expectativa muitas vezes é gerada? Porque você conseguiu utilizar essa linguagem que conecta. Mas como que você conseguiu? Trabalhando a segmentação. E essa segmentação começa com o seu perfil, com a identificação do seu próprio perfil, com a identificação da sua linguagem, com a identificação dos temas que você consegue trabalhar, com aquela identidade, a identidade que você vai construindo ao longo de toda a sua trajetória. Poxa, e como isso é importante? Como é importante você se colocar. Olha, em tempos de redes sociais, de internet, de Snapchat, né, de Instagram, de YouTube, não dá muito para ser várias pessoas diferentes. Não dá muito para ser vários perfis diferentes. Você precisa ser você. Oi, Gerimárcia, obrigada. É muito importante que você tenha essa identidade. E se a pessoa te encontrar num evento ao vivo qualquer, ou te encontrar no meio da rua e te cumprimentar, lembra que para ela você é uma pessoa muito próxima, porque você conversa com ela. Ela assiste seus vídeos, ela lê seus textos, ela sabe quem você é. E se ela sabe quem você é, nossa, olha, antes isso só era possível quando você tinha, lembra? Hoje em dia eu não sei se é tão popular assim, ou de repente nem sou eu que assisto tanto, mas as novelas, né, muitas vezes, elas geravam situações embaraçosas. E os atores muitas vezes comentavam que saíam às ruas e quando eles saíam, eles às vezes eram xingados ou elogiados ou comentados como se fossem o personagem da novela. Mas ali na novela, eles estão representando um papel. Você não está representando um papel. Você precisa ser você mesmo. Trabalhar essa sua identidade, trabalhar essa sua linguagem, trabalhar a sua forma de expressão e de comunicação com o seu público. Tudo bem, você fica muito mais exposto. Você fica realmente ali. E aí? Como eu disse, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas você vai dar o seu melhor, porque você vai pesquisar o seu avatar de forma dinâmica. Você vai estar com ele de forma dinâmica. Oi, Cassandra, seja bem-vinda. Então você vai procurar estar com essa pessoa. E essa pessoa, o perfil dela modifica ao longo do tempo. Você vai atrair públicos diferentes. Se você já dá o seu curso no presencial, se você é palestrante e você está passando isso para o virtual, está passando para o online, olha, você pode ter uma grande surpresa de descobrir que as pessoas que estão chegando até você não são exatamente as mesmas pessoas que te procuram na hora que está no presencial. Tem uma diferença aí, tem um diferencial. E você precisa mapear esse diferencial, mapear essas características. E aí, inserir isso dentro dos seus conteúdos. Insere cases. Esses cases podem não ser reais, mas eles precisam ser possíveis de serem realizáveis. São situações que acontecem. Elas podem até não ter acontecido. Sabe aquela história? Ah, isso aconteceu com um amigo de um amigo meu e que acaba virando
quase uma lenda urbana, né? Você tem algumas piadas nesse sentido, você tem algumas situações e que de repente até já aconteceram mesmo. Como que você sabe disso? Você tem domínio do conteúdo. Então você sabe quais as situações que essas pessoas vão passar. Você sabe qual a possibilidade de acontecer alguma delas. Traga essa prática. A prática conecta mais do que só o conteúdo, do que só a teoria. Por isso você deve utilizar a primeira pessoa do plural para estabelecer a maior parte das suas comunicações. Porque a pessoa vai se sentir acolhida, reconhecida dentro do processo. Ela vai ver que você está conversando e que você está ali para ela. Certo? Bom, então, a escrita persuasiva, que são as headlines, que têm estruturas perfeitas, olha, 8 palavrinhas bem posicionadas e que sejam palavras que o seu avatar vai se identificar rapidamente. Você vai utilizar, né, essa estrutura para poder gerar atração e interesse. Exato. Certo? Isso mesmo. Quando você constrói essa comunicação mais próxima, você trabalha muito a utilização dessa primeira pessoa, tá? E você vai utilizar, sim, em vários momentos a primeira pessoa do plural. Sabe por quê? Porque você está envolvendo essa pessoa que está lendo. Você está fazendo ela participar daquilo que está acontecendo, certo? Então, você apresenta na primeira pessoa do singular, beleza, como eu estou aqui, eu estou conversando com você. Mas somos nós que vamos construir todo esse processo juntos, né? Hoje, nós trabalhamos com uma proposta que ela é colaborativa, que é uma construção coletiva, comunidade de prática, comunidades onde você troca. O conhecimento, ele é um conhecimento que pode ser construído de forma conjunta e colaborativa. Somos nós que fazemos a diferença. Aquela ideia de estar, né, como eu falei, né, o conhecimento lá num patamar, ou o professor naquela visão de seria o que sabe mais, já não cabe mais. Não cabe porque você tem a possibilidade de estar construindo em conjunto. Eu aprendo muito mais quando eu ensino, porque eu aprendo com os participantes dos meus cursos, com os meus mentorandos, com as pessoas que eu oriento, com as pessoas que comentam as minhas postagens, com as pessoas que me seguem, porque cada observação que vocês trazem são extremamente importantes para que eu possa rever o material, para que eu possa verificar se a linguagem que eu estou utilizando está conectando, se os exemplos que eu estou trazendo fazem sentido. Você vai exemplificar, mas um princípio é teste, são hipóteses, e você precisa testar e testar de novo para ver se você gerou esse engajamento, certo? E é aí que você faz a diferença. Olha, nós estamos chegando aí a 1 hora. Tem muita coisa que eu já falei aqui que dá para você aproveitar de montão. Os artigos que a gente tem lá no blog são muito importantes para que você possa, com esse conteúdo, trazer, né, para a sua realidade. Como que você segmenta, como que você começa esse processo de segmentação. Porque o importante é você conseguir estabelecer uma trilha para fazer uma segmentação extrema, para que você
Vá perguntando mais e mais e mais, conhecendo cada vez mais esse seu avatar e vendo qual é a dinâmica dele. Como que você se aproxima dessas pessoas e quem são as pessoas novas que estão chegando? Como atrair essas pessoas novas? Você tem algumas estratégias de segmentação que facilitam. Você começa com hipóteses, mas aí você pesquisa. Você utiliza as ferramentas e lá no blog vocês vão encontrar um post que fala só dessas ferramentas, que vão te ajudar a identificar o que é importante para você produzir conteúdo. E aí você vai trabalhar esse conteúdo para ver se o que você identificou lá com as ferramentas é uma linguagem que atrai esse público. Se você trabalha com um perfil específico, você tem que procurar a linguagem específica deles. Não tente ser impessoal. Quanto mais impessoal você for, mais você afasta essas pessoas. Quanto mais impessoal você é, nos verbos, na linguagem, na utilização de pronomes, quanto mais rebuscado, complexo você trouxer esse conteúdo, menos conversado você está fazendo, menos próximo você está dessa pessoa. E eu preciso de você, eu preciso do seu comentário para poder saber como você absorve aquilo que eu estou fornecendo, como que você entende aquilo que eu estou te passando, como que isso chega para você. Isso é importante, é aí que está a diferença, é aí que você constrói a sua identidade, é aí que você compreende melhor esse seu público, certo? Então, para construir conteúdo de valor, segmente. Se você não segmentar, você vai ficar dando tiro no escuro, soltando post para tudo quanto é lado, sem acertar. Se você identificar as palavras-chave corretas, você pode cair num desses, né, gerenciadores de mídia que vão te curtir sem nem saber o que foi curtido. Você está lá toda feliz achando que ganhou várias curtidas e olha, foi curtido por uma máquina. Então fica atento, porque essa pessoa, ela realmente está dentro das suas possibilidades? Bom, e tem mais, né? Você tem aí, ó, tem um e-book nosso, né? Onde você trabalha com essa estrutura da segmentação, né? Que é o segredo da cauda longa, para você entender como que no mercado digital faz a diferença, tá? Como que no mercado digital, quanto mais você segmenta, mais você se aproxima desse seu cliente ideal. Porque você tem um cliente ideal para o seu produto. Então essa segmentação, né, ela é importante. No e-book você vai encontrar várias dicas a respeito disso, onde você consegue entender como que é esse movimento da cauda longa, para você poder gerar conteúdos que sejam mais específicos, né? Trabalhamos numa época de marketing de conteúdo. E não é só marketing de conteúdo. Você pode fazer um remarketing de conteúdo. Você pode trabalhar com posts de conteúdos específicos, fazer anúncio voltado para conteúdo. Isso é um diferencial na identificação do público. Isso é um diferencial na identificação do seu avatar, na identificação das pessoas que estão chegando para você. E aí, quando você produz o conteúdo, não é só pensar na mídia, não é só pensar no formato, não é só pensar onde vai ser divulgado. Com qual objetivo você está fazendo tudo isso? Você tem um objetivo, né? Dentro do ensino à distância, a gente procura trabalhar uma transformação.
Então, se você tem um curso online, ou se você pretende fazer um curso online, ou se você pretende levar algum tipo de transformação para essas pessoas, pense nesse conteúdo que vai gerar um elo, que vai funcionar como uma corrente, encaixando um tema no outro, lançando um seeding, deixando sempre uma sementinha. Lembra da ideia das cenas dos próximos capítulos? Todo o conteúdo ele traz cenas dos próximos capítulos, porque aí você gera uma expectativa, né? E a gente também vai trazer novidades por aí, né? Essa é a ideia, trabalhar com novidades, para que vocês possam ter outros conteúdos que complementam isso que você está produzindo. Hoje, a gente trabalha com uma série de recursos. E antes de pensar em ser bombardeado por todos esses conteúdos, antes de pensar em entender o que realmente interessa, você também precisa de saber produzir e reconhecer todas essas mídias. Porque aí sim você vai fazer a diferença. Então, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer saber que eu não falei ainda? Olha, se você quiser me perguntar agora, pode perguntar. Mas se você quiser deixar lá no comentário dessa live, se você está assistindo depois, né, não conseguiu assistir ao vivo, mas está assistindo a gente agora, pode deixar lá seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou voltar lá e vou te responder, né? E se forem muitas dúvidas, a gente vai marcar uma nova live. A gente vai trazer mais conteúdo a respeito disso. Porque veja, eu nem falei aqui, nem foquei muito na questão dos roteiros, das construções de roteiros, em como esses roteiros, para as diferentes mídias, eles geram engajamentos diferentes. São estruturas diferentes. Nem falei especificamente de como você leva esse conteúdo e essa produção para dentro do seu curso de uma forma mais objetiva. Então, fique atento. Se você está assistindo isso depois, você tem a possibilidade de colocar aí seu comentário, de colocar aí, né, a sua referência. E aí sim, né, eu venho, te respondo, complemento, né, trago aquilo que você, né, precisa, certo? Vamos agora partir para o nosso encerramento, né? 1 hora de live está muito bom para poder sobrar, inclusive, um pouquinho mais para que a gente possa estar conversando outro dia, certo? Olha, boa noite para você. Se você ainda está por aí, espero que você tenha gostado e que as dicas que eu dei tenham sido, né, bem direto ao ponto para que você possa estar aplicando. Você possa aplicar no seu conteúdo, que você possa aplicar no seu processo de segmentação, que você possa sim buscar a diferença nessa estrutura que você está montando para atender melhor o seu público. Porque é sim uma questão de você servir melhor ao seu cliente, de você buscar aquilo que é importante para ele, de você falar aquilo que ele quer escutar de você. Isso faz toda a diferença. As pessoas, elas sentem falta de serem acolhidas. Poxa, a gente está sempre buscando um bom atendimento. A gente está sempre buscando algo que faça a diferença para a gente, certo? Então, mostra para o seu público que você é essa pessoa, que você pode trazer para ele aquilo que ele precisa. Wagner, muito obrigada, né, por ter participado aqui da nossa live, certo? Gente, boa noite para vocês, tá joia? E grande abraço e até a próxima. Tchau!